agradecer ao professor Eduardo que se dispôs a compartilhar o conhecimento dele conosco e também a toda a equipe do IPOG, né, que contribuiu para que esse evento acontecesse hoje. E falando um pouco sobre o IPOG, pessoal, somos um instituto de pós-graduação e graduação. A nossa matriz fica localizada em Goiânia, onde começamos em 2001, né? Para quem não conhece, é importante apresentar também a instituição. E hoje possuímos 52 unidades espalhadas por todo o Brasil, né? Somos presentes em todos os estados, o que dá uma mobilidade maior aos nossos alunos. Hoje você, por exemplo, né, profissional que atua no Pará, mas futuramente indo atuar em outra região, você tem esse reconhecimento, né? E além desse reconhecimento nacional, o IPOG possui chancela própria junto ao MEC, o que vai garantir maior segurança aos nossos alunos, aos profissionais, de, ao final da pós, receber um título legítimo, devidamente reconhecido pelo MEC. E, além disso, outro diferencial do IPOG é o nosso corpo docente. Nós reunimos para vocês os melhores professores do mercado, que são atuantes na área, mestres, doutores, que trazem a prática para dentro de salas de aula. E hoje, o tema da palestra Segurança contra Incêndio e Explosões no Ambiente de Trabalho, nós vamos aprender com o professor Eduardo Loureiro, que é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, é graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Perícia de Incêndio, atua há 30 anos em atividades relacionadas à segurança contra incêndios de edificações e plantas industriais, é professor de proteção contra incêndios e explosões há mais de 25 anos em diversos cursos de pós-graduação nas áreas de engenharia e arquitetura. Leciona no IPOG desde 2017 as disciplinas que compõem a nossa pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, que são Proteção contra Incêndio e Explosões 1 e 2. Trabalhou na elaboração e revisão de normas técnicas de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros, da ABNT e normas regulamentadoras de segurança do trabalho, com destaque para a revisão NR20, Segurança e Saúde do Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, e a elaboração da NR33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Então, eu desejo a todos que seja uma palestra bastante proveitosa, de muito aprendizado, para quem já conhece o IPOG e para quem está aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Agora o professor vai iniciar a palestra, e quando forem surgindo dúvidas, questionamentos, vocês podem enviar a pergunta aqui no chat, que o professor Eduardo vai responder a todos no final. Pode dar continuidade, professor. Obrigado, Aline. Vamos iniciar aqui. Todos estão visualizando? Sim. Ok, então. Qualquer dificuldade que vocês tiverem ao longo da explanação, em termos de áudio ou vídeo, aí vocês podem reportar via chat, tá? Que aí a Aline vai me informar. Eu vou fazer a explanação direto, né? A palestra inteira direto, e depois a gente faz as perguntas, né? Vocês fazem os questionamentos. Como tem bastante gente na sala, então a gente faz utilizando essa metodologia de fazer os questionamentos via chat. A Aline anota, no final eu respondo. Tá bom, pessoal? Vamos começar. 2 questionamentos básicos. Qual a missão do especialista em engenharia de segurança do trabalho e que estratégia adotar para cumprir essa missão? Pessoal, a função dessa palestra hoje é que vocês tenham uma percepção de risco, né? Tanto do aspecto de risco de incêndio, que é considerado um tipo de acidente do trabalho, como dos demais riscos relacionados, né? Aliás, com os demais tipos de acidente de trabalho, tá? E tipos de risco. Então, qual é a missão do especialista em engenharia de segurança do trabalho? É exatamente garantir a segurança e a saúde do trabalhador.
ou seja, evitar a ocorrência de acidentes. Que estratégia o profissional deve adotar para cumprir essa missão? Por meio de um planejamento de segurança e saúde no trabalho. O profissional não vai trabalhar sozinho, né? Então, é importante que o engenheiro de segurança do trabalho, o profissional pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, que pode ser um engenheiro ou um arquiteto, ele tenha essa questão da capacidade de trabalhar em equipe, porque o engenheiro de segurança do trabalho é o profissional que vai trabalhar vai ter contato desde o chão de fábrica, ou seja, desde a linha de produção propriamente dita, até a parte de gestão mais alta da empresa. Então, ele tem que ter essa capacidade de comunicação. Um ponto importante que a gente precisa tocar logo no início é a diferenciação entre perigo e risco. Perigo é o evento em si, né, que pode ser explosão, né, queda de objetos sobre o trabalhador, corte, né, incêndio, choque elétrico, intoxicação com produtos químicos. Então, esses são os perigos. E o que é propriamente, então, o risco? O risco é a probabilidade que esse perigo venha a ocorrer, ou seja, que esse evento venha a ocorrer. Qual é a probabilidade de ocorrência? Só que nos últimos anos se tem trabalhado o risco não apenas como uma probabilidade, e sim como uma probabilidade associada à severidade, ou seja, ao impacto. Quais são as consequências da ocorrência do evento? Por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrência de um incêndio? Ela está entre baixa e até mesmo improvável, muitas vezes. Só que quais são os riscos, a severidade, ou seja, o que pode causar? Ele está aqui no grupo de muito alto, de alto a muito alto. Por quê? O incêndio ele é capaz de ceifar múltiplas vítimas e também destruir uma empresa por completo, do ponto de vista patrimonial. Então, é um dos poucos eventos considerado como acidente de trabalho que você pode ter uma quantidade de vítimas enorme e, ao mesmo tempo, ter uma destruição total do local de trabalho. A gente vai voltar a essa matriz mais para frente. Então, os princípios básicos da segurança contra incêndio. O primeiro princípio é a questão relacionada à antecipação do risco. Só que esse princípio aqui, essa fase, ela só cabe quando eu estou em fase de planejamento para a instalação de um novo tipo de sistema produtivo, né? Ou uma nova empresa, né? Seja ela prestadora de serviço ou fabricante de algum produto. Ou seja, isso aqui está na fase de planejamento. Eu estou antecipando os perigos e os riscos. Aí eu avalio tudo isso para quê? Para estabelecer mecanismos de controle. Quando eu tenho uma empresa já funcionando, ou indústria, onde que eu começo? Eu começo reconhecendo. Eu vou reconhecer o quê? Eu vou identificar os perigos, né? E reconhecer os riscos, avaliar esses riscos, se eles são de alta probabilidade de ocorrência e grande impacto ou não, e, ao final, estabelecer medidas de controle. Então, tanto do ponto de vista de incêndio, como de qualquer outro tipo de perigo ou risco associado ao ambiente de trabalho, nós temos essas 4 fases: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, no nosso caso aqui específico, que está relacionado à parte de segurança contra incêndio no ambiente de trabalho, existe uma pergunta-chave: como os trabalhadores e a edificação ou planta industrial reagirão na ocorrência de um incêndio? Ou seja, o que vai acontecer caso o incêndio ocorra? Parece uma pergunta trivial, mas, por incrível que pareça, na maioria das vezes essa pergunta não é feita. Se planeja a empresa, se planeja a indústria, e muitas vezes não se pensa nessa possibilidade. E se ocorrer um incêndio? Como esse incêndio vai se comportar? Ou seja, como as pessoas, como os trabalhadores vão reagir, né? Eu vou precisar fazer treinamento com esses trabalhadores, né?
E como esse incêndio, a edificação vai se comportar na ocorrência de um incêndio. Para que a gente consiga responder essa pergunta, é fundamental que a gente conheça a dinâmica do incêndio. Acredito que a maioria de vocês já devem ter visto ou ouvido falar do tetraedro ou triângulo do fogo, né? Isso aqui é o básico relacionado à parte de incêndio, ou seja, quais são os elementos básicos para que ocorra fogo? O que é um incêndio? É o fogo fora de controle. Só que, por que isso aqui é fundamental? Pelo seguinte, o oxigênio ele está presente no ar atmosférico, ou seja, ele é um elemento que é o comburente, que está sempre presente no ar atmosférico. Se ele não estiver presente no ar atmosférico ou estiver em níveis muito baixos, eu vou ter um outro problema relacionado à segurança do trabalho, né, que é uma atmosfera pobre em oxigênio, que pode gerar uma série de danos físicos ao trabalhador. Então, normalmente, o oxigênio está presente no ar atmosférico, né, no ambiente. Normalmente, as pessoas focam na questão da origem do incêndio, ou seja, o que provocou a origem do incêndio? Qual foi a fonte ígnea? Lembrem, o incêndio da Boate Kiss. O foco foi voltado sempre para a questão relacionada, na maioria das vezes, para a questão relacionada ao uso de fogos de artifício dentro da boate, o que é um absurdo, se utilizar fogos de artifício dentro da boate. Mas aí eu faço um questionamento a vocês, para que vocês reflitam. Se ao invés de fogos de artifício, o que desse origem ao incêndio naquele forro, né? Porque o incêndio começou pelo forro de revestimento acústico que foi colocado no teto. O que desse origem àquele incêndio fosse um curto-circuito ou um superaquecimento na luminária, ocorreria a mesma coisa que aconteceu? Ou seja, se eu eliminasse a origem do incêndio, que foram os fogos de artifício, será que um outro tipo de evento de origem do incêndio não geraria os mesmos danos? Então, daí a importância da gente focar no combustível, sob determinadas características. Para que haja fogo e para que o incêndio se propague, é necessário que haja combustível, ou seja, é necessário que queimar, né, o que entrar em combustão. Então, quanto a isso, a gente precisa observar determinadas características dos combustíveis presentes no ambiente. Qual é a quantidade e a velocidade de liberação de calor? Porque eu posso ter uma liberação de calor lenta em grande quantidade, ou eu posso ter uma liberação de calor rápida em grande quantidade. Espuma de colchão faz uma liberação de calor rápida em grande quantidade. Então, o combustível tem um impacto direto. A velocidade de propagação das chamas também tem um impacto direto no comportamento do fogo, do incêndio. Ou seja, quanto mais rápido o material que tem ali propaga a chama, o combustível propaga a chama, mais rápida vai ser essa propagação do incêndio. O tipo e volume de fumaça produzidos. Ou seja, qual é o tipo de fumaça produzido? A gente sabe que fumaça oriunda de madeira é diferente da fumaça oriunda de pneus, que é um derivado de petróleo, né, que é borracha, né, derivada de petróleo, a borracha utilizada em pneus. Então, o tipo de fumaça produzida é mais tóxica e mais escura. O fato de ser mais escura dificulta a visibilidade, o fato de ser mais tóxica faz com que a pessoa perca a consciência mais rapidamente. Outro ponto que é fundamental atentar está relacionado à forma como o incêndio se propaga. Ele pode se propagar pelo contato dos materiais, ou seja, ele se propaga por condução, ele pode se propagar por radiação térmica, ou seja, ele pode se propagar por radiação, o aquecimento aqui gera a ignição de um material combustível que está à distância, mesmo não tendo contato direto, ou ele pode se propagar por convecção. Como o ar quente ele é menos denso do que o ar frio,
então ele tende a subir. Então, essa massa de ar quente misturada com fumaça gera um grande problema relacionado à propagação do incêndio. Lembrando, quando o material queima, um sólido entra em combustão, ele não queima por completo. A combustão de um sólido consiste no aquecimento desse material sólido, tá? E, ao mesmo tempo, na liberação de gases. O sólido libera gases, é como se fosse uma vela, né? Você tem o pavio, que é o condutor da chama. Então, o sólido libera gases, esses gases, a parafina, no caso, libera os gases, esses gases é que entram em combustão. Só que nem sempre a quantidade de oxigênio presente no ambiente é suficiente para consumir todos esses gases inflamáveis, né, que foram produzidos pelo material que foi aquecido. Então, eles se deslocam, eles estão aquecidos, né? Então se deslocam junto com a fumaça e podem propagar o incêndio por meio de convecção. Isso aqui é uma curva padrão de incêndio. O que significa uma curva padrão de incêndio? A gente tem aqui a temperatura e aqui embaixo o tempo. Tá? À medida que o tempo vai transcorrendo, a temperatura vai aumentando. Só que isso é menor no início e vocês podem verificar minuto a minuto aqui. Olha, no primeiro minuto a curva é menos inclinada, no segundo minuto também. Quando chega no terceiro minuto ela tem inclinação maior e daqui para frente a curva tem inclinação maior ainda, ou seja, o crescimento do incêndio se dá exponencialmente. Vai chegar num ponto aqui em que ele se estabiliza, que está totalmente desenvolvido, e depois entra em declínio, ou por ausência de comburente, que é o caso do oxigênio, né, ou pelo consumo do próprio combustível, ou seja, quando todo combustível foi consumido pelo incêndio. Esse ponto aqui, que é chamado de flashover, ele pode ocorrer ou não. A gente vai ver um vídeo num caso aqui de um ensaio mostrando a ocorrência de um flashover. Essa curva aqui, ela muda de acordo com o material combustível que está queimando. Ela pode ter uma inclinação maior aqui ou menor, ou seja, um crescimento mais rápido ou um crescimento mais lento. Vamos fazer uma comparação entre os materiais utilizados em edificações algumas décadas atrás e os materiais utilizados em edificações atualmente. Esse aqui é um ensaio que foi feito em escala real, tá? Pela UL, nos Estados Unidos, que é o Underwriters Laboratories, que eles fazem uma comparação, eles iniciam aqui o incêndio da mesma forma e vão comparar. Isso aqui é uma sala com decoração, né, com mobiliário, como era há décadas atrás e hoje, como ela é com o mobiliário atual, tá? Para poder fazer essa comparação. Então, vamos observar. Veja, eu tenho a mesma taxa de fornecimento de oxigênio, ou seja, a abertura é a mesma, a fonte ígnea inicial vai ser a mesma, vai ser colocado fogo aqui da mesma forma que vai ser colocado aqui, ou seja, o que vai mudar aí vai ser o comportamento do combustível. Não tem som, tá? Então, o fogo foi colocado aqui, a chama inicial, da mesma forma que foi feito no outro ambiente. Vai para você ver, vamos aparecer nós, hein? Consegui. Eu vou pedir para vocês observarem a cada minuto o que acontece aqui. Ó. Tem, Gustavo, pode aparecer aí. Os primeiros 30 segundos em que praticamente nada aconteceu. A chama está muito no início ali. GAPRO G1, GAPRO 2.
Aí agora a gente pode observar que a chama já começou aqui mais alta. Então, a gente tem aí o primeiro minuto do incêndio, onde um pouco de água já conseguiria apagar o incêndio. A gente já consegue observar a chama aqui. Imagine aqui que, após chamar o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros chega em 5 minutos, que é um tempo bem razoável. Tá? Aí a gente já começa a ver que, apesar daqui ter começado mais rápido, esse aqui já está ultrapassando. Aí a gente já tem 1 minuto e meio. Nesse caso aí, eu já vou precisar utilizar um extintor de incêndio, eu já tenho uma quantidade razoável de fumaça no ambiente. Desse lado aqui, com mobiliário moderno, e ainda não tenho tanta fumaça no lado esquerdo. No segundo minuto, eu já tenho um incêndio com a quantidade de fumaça bem superior, né, grande. Se o ambiente tivesse fechado aqui, ó, essa quantidade de fumaça já teria acumulado bastante aqui dentro. Agora vamos ver a diferença do segundo para o terceiro minuto. Dois minutos e meio. Vejam que no lado esquerdo está bem incipiente ainda o incêndio. Três minutos. Se eu demorei 2 minutos para chamar o Corpo de Bombeiros, só tem 1 minuto que o incêndio está acontecendo e já está nessa situação. Ou seja, já está acontecendo há 3 minutos, né? Mas só tem 1 minuto que o Corpo de Bombeiros foi chamado. Porque em 2 minutos ele estava bem menor. Eu vou fazer a pausa aqui, ó. Isso aqui é o flashover, tá? Eu vou voltar um pouquinho para que vocês percebam o exato momento do flashover. O que que acontece? O material combustível que está aqui embaixo, como eu falei, ele libera gases inflamáveis que não queimam por completo, se acumulam no teto, e quando a temperatura atinge determinado nível, tudo que está em cima pega fogo ao mesmo tempo. Todo o material, todos os gases inflamáveis que estão aqui em cima misturados com a fumaça, pegam fogo ao mesmo tempo. E aí você tem uma radiação de calor muito forte e o ambiente inteiro, simultaneamente, pega fogo. Observe. Começou. Olha o que acontece lá embaixo. Tudo ao mesmo tempo vai pegar fogo. Mandar um aqui. Em 3 minutos e 45 segundos, eu já tenho uma situação aí que o Corpo de Bombeiros vai chegar para fazer o rescaldo. Já do outro lado, agora que o fogo conseguiu atingir o teto, vou deixar andar um pouco mais só para comparar com o lado de cá. Ó. Aqui, daqui a pouco, ele vai cortar essa imagem aqui. E aí a gente vê o que acontece no lado esquerdo. Quanto tempo demoraria. No lado esquerdo ainda é possível apagar utilizando o extintor de incêndio. Então, em 3 minutos e 40 segundos, houve o flashover. O da esquerda ali já está com 10 minutos e está nessa situação. 15 minutos. 20 minutos. 25.
28 minutos e 30 segundos. E aí agora sim está generalizado. Então, a que se deve essa diferença? Apenas, então, somente ao material combustível. E por que esse material que era utilizado antigamente não queima da mesma forma dos materiais que são utilizados atualmente na mobília e na decoração? Porque hoje praticamente tudo é sintético, derivado de petróleo. Antes não era. Então, hoje, se o material não tiver tratamento, em fábrica, ainda na fábrica, no processo fabril, ele queima muito mais rápido, produz muito mais fumaça escura e tóxica. Ah, mas isso só acontece em ensaio, né? Isso não acontece em situação real. Então, vamos verificar o que foi que aconteceu agora, 10 dias atrás, 7 de novembro de 2022, em Dubai, há 7 dias atrás. Desculpa, 10 dias atrás. Um incêndio no edifício de 35 andares. Observem que o que está pegando fogo no edifício é a fachada do edifício. Isso pode ser mais bem percebido, melhor percebido, né, com um incêndio desse tipo durante o dia, que aquilo ali foi à noite. Pessoal, todos os vídeos que eu estou projetando estão no YouTube, tá? Então, vou deixar o link aqui, ao final a gente vai disponibilizar o arquivo da palestra para vocês. Então, esse aqui foi durante o dia. Aí é mais fácil perceber o que está queimando. Então, você tem um edifício mais alto, né? Isso pode ser 10, 15, 20, 30 andares, 35, 40 andares. A partir de 10 andares, acima de 6 andares, já se tem um problema muito grande, porque o combate a incêndio, utilizando as viaturas do bombeiro, ele passa a não ser tão efetivo. Tá? Se vocês observarem esse incêndio aqui, os carros estão pegando fogo aqui, só uma observação, não é um atentado terrorista, tá? Foi um incêndio que começou numa das salas aqui e atingiu a fachada do prédio. Observem aqui nesse ponto que tem jato de água do Corpo de Bombeiros. Isso é em Dubai. Só que o jato não alcança grande altura. E não tem como fazer o combate a esse incêndio internamente, porque o que está queimando é o exterior. Estão vendo aqui? O que está queimando é a fachada da edificação. E de que é feita essa fachada? De ACM, né? A chamada fachada ventilada. ACM é um composto, né, um material composto que utiliza alumínio. Então, ele utiliza uma placa onde eu tenho alumínio no exterior, né, ou outro tipo de material, não necessariamente você tem que trabalhar com alumínio. O ACM, propriamente dito, trabalha com alumínio, mas você pode ter outro tipo de fachada ventilada com placas que não sejam, essa placa do exterior não seja de alumínio. Mas o mais comum é a utilização do alumínio, pela durabilidade e a questão estética também. E aqui por dentro eu tenho um preenchimento com material derivado de petróleo. É um material expandido derivado de petróleo, semelhante a um poliuretano expandido. Né? Qual que é a vantagem disso aqui? Ele faz um isolamento térmico entre o interior do prédio e o exterior. Para Dubai e para o Brasil é vantajoso, porque faz com que você gaste menos energia para climatizar o prédio, ou seja, para refrigerar o ambiente interno. Para países frios, é vantajoso porque você gasta menos energia para aquecer o interior do prédio. Esse material é colocado,
muitas vezes é colocada uma manta. E por que é chamado de fachada ventilada? Porque existe uma distância entre a placa e a parede do prédio, e essa distância aqui faz com que haja circulação de ar. Só que se essa manta aqui ela entrar em combustão fácil e propagar rapidamente a chama, esse fluxo de ar aqui, que serve para isolar o prédio termicamente, ele vai funcionar como um meio de propagação do incêndio. Ele vai gerar um efeito chaminé. Nos dois casos lá de Dubai não ocorreram óbitos, mas nesse caso aqui, que foi em 2017, em Londres, foi um incêndio num edifício residencial chamado Grenfell Tower. O edifício tinha 24 andares e foram 79 mortos estimados. Por que estimados? Era um edifício social destinado a imigrantes que não tinham condições de se manter no país, e eles tiveram dificuldade pela intensidade do incêndio para encontrar e identificar os corpos. Então, eles não sabiam ao certo quantas pessoas estavam ali em cada apartamento, que podia ter gente que tinha imigrado ilegalmente, né? Então, não se sabia ao certo quantas pessoas tinham por apartamento, e também tiveram dificuldade para encontrar os corpos, identificar e encontrar os corpos. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O edifício era assim antes do incêndio e ficou assim após o incêndio. Observe, o edifício inteiro pegou fogo, né? Basicamente, esse tipo de revestimento, quando ele não é tratado, quando ele não recebe um tratamento específico no processo fabril, ele transforma um edifício numa tocha, porque você envolve o edifício com algo como se fosse gás, né, já embebido em combustível, e só falta o incêndio para propagar isso, né, o início do incêndio, para propagar isso. Então, por isso que eu digo, mais importante, aqui o que iniciou o incêndio foi um superaquecimento de uma geladeira, mas mais que começou o incêndio num apartamento, né, houve um curto-circuito numa geladeira, o incêndio começou no apartamento, atingiu a fachada e no final foi isso que aconteceu. Só que mais importante do que o que iniciou o incêndio, que é a lógica da fonte ígnea, vem o que propagou o incêndio. Então, esse edifício aqui é de 1974, ele não foi demolido, né? Fizeram análise, né? Então ele ainda está lá. De 1974 sofreu um retrofit, que é uma modernização, entre aspas, do edifício, né? Deveria ser uma modernização, em 2016, para que ele ficasse mais funcional. Mas não foi isso que aconteceu do ponto de vista de incêndio. A gente viu o que acontece com os materiais, né? Como a edificação se comporta na ocorrência do incêndio. É esse tipo de análise que a gente precisa fazer quando a gente está trabalhando com a edificação direcionada também à parte onde se produz algo, ou seja, um ambiente laboral, um ambiente de trabalho. Só que a segunda questão que tinha lá na pergunta-chave e as pessoas, como se comportam? Houve um incêndio em 2003, numa boate nos Estados Unidos, chamada The Station, onde ocorreram 100 mortes e 230 feridos, né? 100 pessoas morreram e 230 ficaram feridas. A diferença desse incêndio para Kiss foi apenas a quantidade de pessoas que estavam dentro da boate no início do incêndio. Lá foram 600 pessoas. Na Kiss se estimam que 1.000 pessoas estavam dentro da boate. Por isso que o número de mortes foi maior, né? As boates tinham dimensões similares e o que iniciou o incêndio foi a mesma coisa, o uso de fogos de artifício dentro da boate. Mas aí eu volto a insistir. Tão importante quanto o controle da fonte ígnea é o comportamento dos materiais. Então, vamos ver o que foi que aconteceu lá. Eu já adianto que as imagens são fortes, tá? Então, a pessoa tem a opção também de não ver. Mas isso aqui é fundamental para que a gente veja, para a gente entender o que é um incêndio de verdade. Porque muitas vezes a gente acha que vai resolver tudo com extintor e hidrante. A mesma coisa,
toda uma banda de rock, música, né? Fogos de artifício. Observem que quando a câmera voltar, vocês já vão poder ver aqui nesse canto aqui, ó, o início das chamas. E aí, a pessoa que produziu o vídeo vai colocar um cronômetro para que a gente possa acompanhar o que aconteceu no decorrer do incêndio. Então, está aqui o fogo. O telegrafista percebeu e já está recuando. O fogo acabou de surgir. A banda já parou. O fogo já está se alastrando rapidamente pelo teto. Agora é que são 30 segundos. O alarme de incêndio disparou 30 segundos depois. Vamos supor que o alarme de incêndio esteja ligado, e lá está a central de emergência dos bombeiros. Lá eles trabalham para que o bombeiro chegue em até 6 minutos na ocorrência de incêndio. Um minuto de incêndio, a gente já tem uma grande quantidade de fumaça. A gente pode observar que tem neve do lado de fora, ou seja, a neve não vai impedir nada. Olha a quantidade de fumaça escura que já está saindo. Fumaça de derivado do petróleo. É o fogo de revestimento acústico. As pessoas já estão presas na saída. Podem observar que não tem mais ninguém saindo. Tem pessoas que estão tentando ajudar em menos de 2 minutos. Por que as pessoas ficam presas na saída? Quando as pessoas tentam sair, elas tropeçam sobre as outras. E aí se forma um amontoado de pessoas. E aí se forma uma parede humana e ninguém mais consegue sair. Isso aqui é a porta de saída. A saída de emergência. Olha a quantidade de fumaça que está tendo aqui. E as pessoas presas aqui. Elas não conseguem sair também porque tem pessoas em cima delas e elas não conseguem se movimentar. 2 minutos e meio a gente já tem esse cenário. O vídeo dá um problema aí, mas agora continua. Lembrando, essas pessoas estão inalando fumaça tóxica e aí a orientação e o raciocínio já não são mais os mesmos. O alarme disparou em 30 segundos, só tem 3 minutos que o corpo de bombeiros foi acionado.
a gente já começa 4 minutos e meio, já se escuta a sirene dos bombeiros chegando. Eles demoraram 4 minutos para chegar, mas eles se depararam com esse cenário. Muito fogo já dentro da boate. Lembrando, as edificações lá são de madeira? Não. Só que a madeira só contribui depois. Inicialmente, essa madeira não contribui para a propagação do fogo. Tá? Nesse caso específico aí. Ela só vai fazer com que a edificação queime até o final. Mas a propagação inicial não é devido à madeira de construção da edificação. Tanto é que a gente viu que aconteceu a mesma coisa com a crise aqui, que não era feita de madeira. Aqui é a porta de saída. Olha a quantidade de chama que já tem. Aí não tem mais jeito. Podem ver uma pessoa em chamas aqui, mas ela não estava lá dentro, ela estava tentando ajudar. Essa aqui é a porta de entrada da boate, é a saída de emergência. Vou adiantar um pouco aqui, para vocês verem o que vai acontecendo. A identificação toda pega fogo, pela quantidade de calor fornecido. Aí a pergunta é, então não tem solução? Solução tem, né? Vamos ver uma reportagem aqui sobre o teste em material de isolamento térmico. Desculpe, no caso é material de isolamento acústico, no forro utilizado no forro do teto da Boate Kiss. Tá? O incêndio ocasionou na Kiss 242 mortos, porque teve uma série de pessoas internadas que morreram posteriormente, em decorrência dos problemas sofridos no incêndio, né? Dos danos físicos sofridos no incêndio, e deixou 635 pessoas feridas. Com um detalhe, a boate tinha 400 metros quadrados, pouco mais de 400 metros quadrados. Então vamos ver a reportagem aqui que fala sobre essa questão da espuma. Vocês viram que os fogos... eu estou vendo aqui, né, que o Francisco fez um comentário que pessoas também morreram pisoteadas, né? E isso é verdade. Né? Você tem a maioria das pessoas morre por asfixia, né? Intoxicação com a fumaça. Muitas pessoas morrem pisoteadas. Só que essas pessoas que morreram pisoteadas, elas também são vítimas do incêndio. É a mesma lógica de um hospital, né? Quando você tem um incêndio no hospital, que você precisa retirar os pacientes da UTI, de forma muito rápida, essas pessoas que foram retiradas e que não têm o suporte adequado, que depende de equipamentos para sobreviver, e que vêm a óbito, elas são vítimas do incêndio, porque se não fosse um incêndio, elas não teriam sido retiradas da UTI da forma como foram. Outro ponto a atentar não é só o material, né? É muito comum hoje, quando a gente tem uma edificação, né, se fazer fachadas, né, que são fachadas ou do tipo fachada de vidro, ou são fachadas com elementos pré-fabricados, e eles são montados, né, sobre as lajes e vigas, e fica um espaço aqui, ó. Esse espaço, se for preenchido somente por um material do tipo alumínio, ou até mesmo um material que não seja resistente à chama, né, vai haver esse tipo de propagação entre os pavimentos, né, porque vai haver uma linha de convecção ali, né, entre pavimentos, e aí você tem uma rápida propagação do fogo. Então, as características construtivas, arquitetônicas, também influenciam. Outra coisa que a gente precisa se preocupar é com a propagação da fumaça. A fumaça se propaga para os andares superiores pelo efeito chaminé decorrente das correntes de convecção. Então, a fumaça está misturada em gases quentes, ela, com essa mistura,
né? A fumaça misturada em gases quentes, ela é mais, as partículas sólidas da fumaça misturadas em gases quentes que compõem a fumaça são menos densas do que o ar atmosférico, então, mais leves, elas sobem e se espalham tanto nos pavimentos, né, como ao longo da linha vertical do edifício. Então, vamos ver alguns fatores que compõem o risco de incêndio. Isso aqui são apenas alguns, para vocês verem a quantidade de itens que interferem na segurança contra incêndio. Aliás, no risco de incêndio. O tipo de atividade, ou seja, que tipo de atividade se desenvolve na edificação? É um hotel, é um hospital, né? Um edifício de lajes corporativas. O processo produtivo também interfere, no caso da indústria. O número de pessoas envolvidas, ou seja, o número de trabalhadores presentes lá também interferem. A altura da edificação, ou seja, quanto mais alto, maior o risco. As dimensões em planta, quanto maior a dimensão em planta da edificação, maior esse risco. Características arquitetônicas, materiais construtivos, se tem compartimentação ou não, ou seja, se você tem formas de fazer o barramento da fumaça e do calor e do fogo. O sistema estrutural do edifício também interfere, né, compõe o risco, porque a edificação precisa resistir à ocorrência de um incêndio. Acesso ao socorro, ou seja, tem como o corpo de bombeiros chegar, né? Quantas faces do edifício o corpo de bombeiros tem acesso? A quantas faces ele tem acesso? Como é que são as vias? São largas o suficiente? Como é que é o trânsito da cidade? Distanciamento de outras edificações e os danos consequentes, né? Se acontecer algo, no caso de uma indústria, pode gerar efeito à circunvizinhança, dano à circunvizinhança. Outras situações que não apenas estão relacionadas a edificações. No caso aqui, um acidente em uma cozinha de fast food numa praça de alimentação, tá? De um shopping. Então, vamos observar o que aconteceu. Vou adiantar que isso aqui não é um extintor de incêndio, é um equipamento para aquecimento de água. Então, 2 trabalhadores estão desenvolvendo sua atividade, a fritadeira superaqueceu e começou a pegar fogo no óleo da fritadeira. Ele fica observando para decidir o que vai fazer. Aí ele tira o cesto e os 2 estão observando. Agora ele tomou uma decisão do que ele vai fazer. Ele volta com um balde d'água e nunca se joga água em óleo quente, né? Por quê? Porque o óleo é menos denso que a água vai automaticamente tender a descer e evaporar. Então, vai haver uma expansão de gases, esse óleo vai ser projetado para fora em forma de gotas, essas gotas estão superaquecidas, ocupam todo o ambiente e tudo pega fogo ao mesmo tempo. Nesse caso, ele deveria usar CO2 ou então pó químico, né, para fazer o abafamento do fogo. Eu fui militar, na verdade, e fiz vários exercícios sobre esse tipo de situação. Ok, ao final eu vou comentar a respeito disso, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês falarem que aí ao final a gente comenta para poder a gente encerrar aí no tempo, certo? Tá bom? Incêndio em indústria de fabricação de chapas de alumínio por extrusão, Sevilha, na Espanha. Então, isso aqui é uma prensa, né, para a fabricação de chapa de alumínio. A prensa ela é hidráulica, então ela trabalha com óleo a alta pressão. Vamos ver o que aconteceu. Isso aqui é a imagem do circuito interno de TV da fábrica. Houve um vazamento de óleo, o óleo cai em forma de gotículas sobre superfície quente.
o forro vai começar a cair. Por quê? Porque aquela quantidade de chama toda já se propagou para o forro. Vejam como é rápido. E aí você tem em poucos segundos uma situação de normalidade que se transforma no incêndio generalizado. Então, isso é para que a gente tenha ideia da questão, para que nós tenhamos a percepção de risco. Outro ponto que pode acontecer também é a questão das poeiras explosivas. Isso aqui é um porto em Paranaguá, né, no Paraná, o Porto de Paranaguá, onde ocorreu a explosão de um silo de milho. Observe. Isso aqui são fragmentos de concreto, para se ter ideia da magnitude da explosão. Quer dizer que milho, né, poeira de milho, né, de grão de milho pode explodir? Pode, assim como poeira de uma enorme quantidade de grãos. A maior parte tudo que tenha carbono em sua composição, né, se a gente tiver em formato de poeira, pode gerar uma explosão. Porque, na verdade, o que ocorre é uma combustão simultânea e que, se tiver em ambiente fechado, isso gera uma explosão. Vamos dar uma olhada aqui num simulador de explosão com poeira de amido. Maisena, pessoal. Uma pequena quantidade aqui de maisena, uma vela para funcionar como fonte de ignição. Esse tubo aqui vai soprar essa quantidade aqui de amido de milho, de maisena, e vai propagar uma poeira aqui, né, uma névoa aqui de amido de milho dentro do ambiente. Vamos ver o que acontece. Ele deixou um ponto de saída aqui da pressão, tá? Porque senão a caixa explode. Vou passar novamente porque é muito rápido. Explosão de silos de grãos após colapso do silo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, a mesma coisa. O que foi que gerou a ignição? Eletricidade estática, né? O atrito entre os grãos e as paredes metálicas. Agora, isso em ambiente fechado, acontece o que ocorreu ali naquelas fotos que a gente viu. Que a onda de choque não tem por onde escapar, né? Então vai pressionar tudo que tem ao redor. Qual a principal função, então, do especialista em engenharia de segurança do trabalho? Realizar a gestão da segurança do trabalho da empresa. Então, a função do engenheiro de segurança do trabalho não é pontual. É fazer projeto, é fazer treinamento. Não, a função do engenheiro de segurança do trabalho é garantir condições adequadas de segurança no ambiente de trabalho. Isso inclui a segurança contra incêndio, né? E é feito de que forma? Com o diagnóstico, que inclui o quê? O reconhecimento dos riscos e a avaliação, reconhecimento de perigos e riscos e avaliação dos riscos. Um planejamento, a melhoria e capacitação, né, com melhoria de processos e capacitação dos trabalhadores, e o controle e acompanhamento do plano. Ou seja, eu planejei, implementei e preciso acompanhar isso. Eu falei que a gente ia voltar na matriz de risco. Então, observem. O incêndio, ele está aqui, ó. Não tem como a gente mudar essa questão do impacto gerado pelo incêndio. Ele vai de alto a muito alto. Isso não tem como alterar. O que a gente pode fazer é melhorar a qualidade ou seja, diminuir a probabilidade da ocorrência do incêndio, utilizando materiais adequados, né, que não propaguem chama, que não propaguem incêndio,
fazendo a manutenção adequada das instalações elétricas, né, melhorando processos, ou seja, tudo isso para que eu consiga trazer, tá, o risco, né, a probabilidade de ocorrência para o nível mais baixo possível, né, que aí eu fico com um risco baixo. Ou seja, se eu tenho, mesmo que o impacto seja alto, se a probabilidade for considerada improvável, se eu conseguir trazer a níveis improváveis, o meu risco fica baixo. É assim que é feita a segurança aérea. A segurança contra incêndio e a segurança da aviação é feita com a mesma lógica. Então, é importante, depois disso tudo que a gente viu, que a gente consiga vislumbrar que segurança contra incêndio não é apenas combate a incêndio, né? Não é apenas dimensionamento de extintores, hidrantes e saídas de emergência, combate e fuga. Ela começa na prevenção, passa pelo controle da propagação do incêndio, a detecção precoce e o alerta, estabilidade estrutural da edificação, fuga e combate. Por quê? A prevenção por meio do controle das fontes de ignição, o controle da propagação, as características arquitetônicas do prédio, a compartimentação da edificação, especificação adequada dos materiais construtivos de acabamento e de revestimento. A detecção precoce, a percepção precoce do princípio de incêndio e alerta, a estabilidade estrutural para garantir o abandono da edificação, o resgate e o combate ao incêndio, e a fuga que dê condições que propiciem o abandono da edificação com segurança. Isso inclui saídas de emergência, sinalização, iluminação e o controle da fumaça. E o combate, finalmente, né, que são os meios manuais ou automáticos de combate, extintor, hidrante, sprinkler, mas é importante que a gente veja que a segurança contra incêndio é um conjunto, que começa na prevenção. Então, dimensionar extintor, hidrante, saídas de emergência, medidas isoladas não resolvem o problema. E a gente viu numa série de vídeos aí. A disciplina de proteção contra incêndios e explosões 1 do curso de engenharia de pós-graduação de especialização em engenharia de segurança do trabalho, ela engloba conceitos fundamentais, a dinâmica do incêndio, foca em incêndios urbanos, o funcionamento dos sistemas de segurança contra incêndio, a gente vai entender como funciona cada sistema de segurança contra incêndio e verificar quais são as legislações e normas técnicas que tratam do assunto. O módulo 2, por sua vez, ele foca em instalações industriais, em explosões, primeiros socorros e na gestão da segurança contra incêndio e explosões. Ao final, gostaria só de deixar essa frase aqui que eu acho muito interessante da Cora Coralina. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, o que a gente precisa hoje é da divulgação dessas informações para que as pessoas tenham a percepção de risco. Então, o arquivo da palestra vai estar disponível aí para vocês, vai ser colocado no chat no final. Agradecer a atenção de todos e vou verificar agora as perguntas, Aline, por gentileza. Certo, professor. Aline, antes das perguntas, se você puder disponibilizar já o arquivo para o pessoal no chat. Ok. Prontinho. Está carregando. Vou começar aqui com a primeira pergunta. Quem fez foi o Marcos Vinícius. Ok. Está ouvindo? Estou ouvindo. Ele perguntou, teria uma forma mais adequada para fazer a ventilação que diminuísse a propagação do incêndio por essa via? Sim, existem técnicas para fazer controle de fumaça, tá? Então, quando você faz o projeto de uma edificação ou quando você vai fazer a adaptação de uma edificação,
Existem equipamentos, existem técnicas para fazer o controle de fumaça. Tem uma série de técnicas, isso aí a gente vai ver ao decorrer do curso. Certo. O Thales Rodrigues perguntou, no caso, esses materiais que são derivados de petróleo não queimam totalmente, ocasionando o acúmulo de fumaça tóxica? Sim, esse é o grande problema. O material derivado de petróleo não tratado, tá? Porque aquele material que recebeu o tratamento Fabril, como a gente viu, inclusive no vídeo lá, né, que foi uma reportagem que falou sobre a espuma de revestimento acústico, que foi colocada na boate, o que recebe o tratamento adequado, ele não entra em ignição nem propaga o incêndio. Vou até dar um exemplo prático aqui que a gente convive no dia a dia. Se vocês lembrarem, pessoal aí que não seja, que seja aí que tenha nascido aí entre 70 e 80, e também quem gosta de carro mais antigo, Kombi, Brasília e Fusca pegava fogo, que era uma maravilha, né? E uma das coisas que propagava o fogo era o banco, né? A espuma do banco, o revestimento do banco. Hoje, todos os bancos de veículo saem de fábrica com tratamento, né? Eles vão queimar? Vão, se houver um fornecimento de calor muito grande, né? Ou seja, quando atingir ali, houve um derramamento de combustível, começou a queima, atingiu os pneus, aí você fornece uma quantidade de energia calorífica muito grande, aí qualquer coisa queima, né? Mas não vai ser um cigarro, um isqueiro, né? Uma pequena chama que vai conseguir pôr fogo nos bancos dos veículos hoje. Você começa, a chama começa, mas retirada a chama, ele encerra. Então, é a mesma lógica. Ok. O Felipe perguntou, no sistema drywall, nós temos entre as placas de gesso as lãs de vidro. Esse material é utilizado para melhorar a acústica no ambiente. Gostaria de saber se você já teve alguma experiência com esse tipo de insumo e se realmente não são inflamáveis. Tá. A lã de vidro, ela é um material não adequado para esse tipo de revestimento. O mais adequado é a lã de rocha, né, do ponto de vista de incêndio, de segurança contra incêndio. Já existem paredes de drywall que são projetadas para resistir ao incêndio. Existe um outro problema do drywall que está relacionado à compartimentação do pavimento. Como aquilo é feito de gesso acartonado com uma estrutura metálica, se ele é submetido à ação de calor, uma quantidade razoável de calor, ou seja, se tem algum mobiliário queimando no pavimento, aquela parede ela racha, ou ela pode até parcialmente cair, e isso facilita a propagação da fumaça e do calor no pavimento. Tá? Então, mas já existe drywall que tem essa configuração, essa especificação que não permite a propagação do fogo. Certo. A Mônica do Mar pergunta, esse comportamento de poeiras explosivas podem ser aplicadas também para silos que armazenam pó de serragem de madeira? Ou para madeira esse comportamento é diferente? Qualquer material em suspensão que tenha carbono na composição, né, em partículas pequenas, ela pode acontecer a mesma coisa, ou seja, pó de serra, aquela poeira da madeira, pode acontecer também da mesma forma. E pode acontecer também incêndio, sem necessariamente a explosão. A explosão você tem a necessidade de que essas partículas estejam suspensas no ar, mas elas podem estar acumuladas, né, e propagar o fogo também, produzindo uma grande quantidade de energia, né? Então, com pó de madeira em suspensão, também é possível que isso aconteça. Só que, lembrando, são necessárias uma série de condições para que isso ocorra. É necessário que a umidade esteja baixa, que haja pó em suspensão em quantidade suficiente, né, e que haja uma fonte de ignição. Certo. O Edwin, ele lhe parabeniza pela aula e ele faz um comentário. Então, o que realmente mata é a fumaça e não o fogo em si completo, ou seja, o produto da combustão incompleta? Agradeço aí as palavras. E
o que mais mata, digamos assim, é a fumaça. Obviamente, existem determinados incêndios inflamáveis, dependendo da situação que a pessoa está. Se ela está envolta numa nuvem de vapor inflamável, né, que o próprio fogo pode matar. Mas no incêndio, digamos, um incêndio urbano mais comum, o que mata é a fumaça e o que mata é o pânico também. As pessoas serem pisoteadas. Isso também mata bastante. Ou seja, locais de concentração de público são sempre problemas. Representam sempre um risco maior. Né? Boate, local fechado, né? Salão de eventos, local fechado com grande concentração de público. Não consegui ver o nome da pessoa, mas a pergunta é: abafamento serviria para conter o incêndio no óleo? Sim, existe uma forma de, naquele incêndio que a gente viu ali, existe uma manta, eu vou até mostrar aqui. Só pegar aqui. Isso aqui é um cobertor anti-chamas, né? Como é que ele funciona? Essa manta aqui, ó, fica dentro disso aqui, ok? Então, isso aqui fica na parede da cozinha, né? Então, você coloca na parede, né? Fixa lá na parede da cozinha, ou com fita dupla face, ou ele também tem uma parte aqui atrás que pode ser com parafuso, tá? E aqui dentro, deixa eu pegar o outro lá, esse aqui está desmontado. Aqui dentro o que vai acontecer é o seguinte, esse aqui está montado, tá? Eu puxo essas alças aqui, aquela manta está lá dentro, a manta sai, eu não vou tirar essa aqui não, porque dá um trabalho danado para pôr de volta. A manta sai, aí eu vou pegar outra manta agora. Aí você pega a manta aberta, ok? E coloca por sobre a superfície. Pode ser uma panela, pode ser uma fritadeira, tá? Porque essa é uma manta anti-chama. E aí você consegue fazer a extinção por abafamento. Tem mais uma pergunta aqui. Só queria falar, pessoal, que daqui a pouquinho eu já vou responder as perguntas mais voltadas para o lado administrativo, tá bom? Professor, quem pergunta é a Marcinei, Marcinei Sherman. Professor, o controle de materiais de acabamento pode ser considerado a principal medida de segurança contra incêndio, visto que um sinistro leva segundos para se estabelecer e assim causar danos irreparáveis? Como é o nome da pessoa? Marcinei. Marcinei? Isso. Marcinei, eu Marcinei assim considero. Sherman, eu assim considero. Tá? Para mim, existem duas etapas que são fundamentais. É você prevenir o início do incêndio e você controlar a propagação do incêndio. Se você consegue trabalhar em cima dessas duas linhas, você evita a maior parte dos problemas. Cada país tem uma filosofia diferente de trabalhar. Se vocês observarem, as casas nos Estados Unidos, elas são de madeira e pegam fogo fácil. Né? Não pelo fato de serem de madeira o início do incêndio, mas depois que o incêndio se estabelece e toma um cômodo, ele começa a queimar escada, uma série de outras coisas que tem dentro da casa. Aí a pergunta é, por que um país faz isso? Constrói casas dessa forma? Por uma decisão que eles tomaram, são casas mais baratas de construir, né? E aí um número maior de pessoas tem acesso à casa. Mas aí eles fazem essa linha de raciocínio e tomam uma decisão assumindo o risco. O que não dá para a gente fazer é desconhecer o risco e assumir um risco que a gente não conhece. Né? Então, aí, por exemplo, mas é uma residência, moram lá 4, 5 pessoas. Né? É diferente de você fazer uma boate que vai aglomerar 600 pessoas. Aí, nesse caso, não. Nesse caso, você tem que ter um controle dos materiais. Então, esse controle passa a ser mais rigoroso à medida que você tem edificações mais altas, com maiores dimensões, dependendo do uso que você vai dar para a edificação, a quantidade de pessoas que tem dentro dessa edificação. Né? Então,
essa lógica que deve ser utilizada, mas eu concordo com você, prevenção e controle de propagação, para mim, são os pontos fundamentais. O Niverson Alves perguntou: qual é o sistema de prevenção a incêndio adequado para silo de armazenamento de grãos? A gente vai ver isso porque existe uma série de possibilidades para isso. Tá? A gente tem equipamento desde supressão de explosão, a gente vai ver isso no curso. Desde supressão de explosão até controle de temperatura, né? Então, isso é um sistema mais complexo, né, que não tem como responder aqui, mas existem. Tá? Direcionamento de onda de choque, supressão de explosão, controle de temperatura, aterramento das massas metálicas, tem uma série de procedimentos para você reduzir o risco. Lembrando, pessoal, a gente pode minimizar o risco, não existe segurança de 100%. Né? Na vida, a gente nunca tem segurança de 100%. O objetivo do engenheiro de segurança de trabalho é minimizar riscos. Tá? Certo. O Cristiano perguntou: qual deve ser a prioridade? Fugir em um princípio de incêndio ou tentar combater com equipamentos disponíveis, extintores e hidrantes? Quem perguntou? O Cristiano Cristiano. Andrade. Tá. Veja bem, depende do que você considera o princípio de incêndio. Essa percepção de até onde você pode ficar para combater e a partir de quando você tem que se retirar, a gente deveria ter aprendido isso no colégio. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é utilizar um extintor de incêndio. E utilizar um extintor de incêndio a gente deveria saber desde a época do colégio. Sair, obedecer ao alarme de incêndio. E assim que escutar um alarme de incêndio, sair da edificação. Porque alguém já viu, julgou que o incêndio já está fora de controle, soou o alarme, tem que sair. Esteja no hotel ou em qualquer outro local. Essa percepção de risco, a gente deveria ver ainda na época de primeiro, segundo grau. Né? A gente vê nos Estados Unidos escolas no jardim de infância que já tem treinamento para esse tipo de coisa. Né? E a gente já tem aqui no Brasil essa percepção de risco no que se refere à segurança de trânsito. Né? A gente está tentando trabalhar agora para ver se esse conteúdo, não é uma disciplina, esse conhecimento vem para dentro das escolas. Né? De que forma você consegue isso? Fazendo a capacitação dos professores. Você capacita os professores para... Uma das coisas que você vai conseguir diminuir, por exemplo, é a quantidade de trotes para chamadas falsas do número de emergência. Para cada vez que um trem de socorro sai para um combate ao incêndio que não existe, ou para um socorro que não existe, né, a frota diminui e você muitas vezes vai demorar mais tempo para chegar em outra, ou não vai conseguir fazer o atendimento de outra que é real. Né? Então, essas coisas, essa percepção do que é princípio, mas a regra é, não conseguiu fazer o combate do princípio com extintor de incêndio, começou a gerar fumaça, começou dispara o alarme, acione o alarme e saia. Né? E mantenha a porta fechada, porque as portas abertas funcionam como ventilação e propagam fogo. Se já saiu, fecha a porta. O Francisco Azevedo perguntou: hoje a maioria dos PSCIP, a compartimentação é feita com drywall, o que efetivamente não garante a eficiência, correto? Eu queria só saber o que é a sigla PSCIP. Francisco, Pedro perguntou? foi o Francisco Azevedo que perguntou. Francisco, você poderia só me esclarecer aí, por gentileza? Bom, a gente pode passar para a próxima pergunta. Ou alguém que entenda qual o significado da sigla. Né? Então, vamos para a próxima Pergunta. Né? Ele respondeu: Projeto Segurança contra Incêndio. Projeto de Segurança contra Incêndio, IP... E pânico. E pânico. Tá certo. Então, por gentileza, eu me concentrei na sigla e terminei não prestando atenção na pergunta como um todo. Você pode repetir, Aline? Sim, hoje, claro. Boa noite a todos. Oi. Desculpe. Boa noite a todos. Boa noite.
A pergunta é a seguinte: quando se no projeto coloca-se que a compartimentação poderá ser feita com drywall, ela se torna uma compartimentação sem eficácia, pois o drywall, muito em breve, irá aquecer e, com isso, também pegar fogo, correto? Se o objetivo da compartimentação é evitar a propagação do incêndio, o drywall precisa ser o drywall adequado, né? Se nós nos recordarmos, os primeiros edifícios feitos em drywall, eles tinham um problema, inclusive, não vou nem me referir a incêndio, estou me referindo agora à questão de isolamento acústico. A pessoa escutava tudo que se passava no apartamento do vizinho. De tanto processo que as construtoras foram recebendo, elas foram mudando a especificação do drywall para garantir um drywall com um revestimento, com um isolamento acústico melhor. Se o objetivo do drywall é fazer uma compartimentação para evitar a propagação do fogo e da fumaça, ele precisa ser o drywall adequado para isso, porque senão ele não vai funcionar para isso, né? Agora, todas as salas, se for uma grande quantidade de compartimentações, todas as salas vão ter que ter esse tipo de drywall? Não, você pode trabalhar por setores, tá? Mas em determinadas áreas daquele pavimento, você vai ter que cercar para poder fazer a compartimentação do pavimento. Não existe compartimentação que evite a propagação de fogo e fumaça se o material que você está usando para fazer a compartimentação não resiste. Ok, Francisco? Ok, obrigado. O Décio perguntou: gostaria de saber se o professor sabe de alguma atualização perante o CB, sobre alguma instrução de instalação de ar-condicionado, elétrica e materiais ao redor, pois no meio do ano saiu o laudo da Pinacoteca do Estado de São Paulo que pegou fogo por causa de curto-circuito no ar-condicionado. Lembrando que Joelma e Andraus foram o mesmo problema, gerando várias perdas. Tá. CB eu sei o que é. Então vamos lá. A questão é que a gente, no Brasil, cada unidade federativa tem... pessoal, CB é Corpo de Bombeiros, tá? Cada unidade federativa tem autonomia, né? Os estados têm autonomia porque somos uma federação. Então, existem 27 códigos de segurança contra incêndio no Brasil. Alguns são iguais, outros não. Alguns estados utilizam as mesmas instruções técnicas de São Paulo, outros não utilizam, tá? Então, esse item relacionado às instalações elétricas, né, ele é importante que seja visto. O que acontece normalmente é que os corpos de bombeiros, no início, os códigos de segurança contra incêndio iniciaram com o incêndio do Joelma e do Andraus. Depois daqueles desastres do incêndio do Joelma e do Andraus, né, daquelas tragédias, foram feitos os primeiros códigos de segurança contra incêndio no Brasil. E os códigos de segurança contra incêndio focaram em hidrante, extintor e saídas de emergência. Uma das coisas que impediu, que gerou um número grande de vítimas no Joelma e no Andraus, foi que as escadas eram abertas e as pessoas não conseguiram descer dos andares. Então, elas foram obrigadas a subir, né? Então, esses códigos vêm evoluindo à medida que os incêndios vêm sendo investigados. Por isso, da importância da investigação do incêndio. E para o engenheiro de segurança do trabalho, é fundamental a investigação de incidentes e acidentes. Aí eu volto àquela questão da analogia com a segurança aeronáutica. Sempre que cai uma aeronave, há uma investigação feita pelo CENIPA. Essa investigação, ela não deve ter o objetivo apenas de indicar responsabilidades. Ela deve ter o objetivo também de entender a dinâmica do acidente para evitar que o mesmo acidente ocorra novamente, tá? Então, não sei se em todos os corpos de bombeiros essa parte de instalações elétricas elas têm uma norma própria. Alguns a orientação consta no regulamento de segurança contra incêndio, mas não na instrução técnica. Lembrando que isso aí foi um questionamento que foi feito em uma outra palestra, a responsabilidade é sempre do engenheiro responsável técnico, ou pelo projeto ou pela execução. O Estado ele entra no máximo como corresponsável. Tá? Por quê? Porque o profissional, o técnico da área,
né? O especialista da área é quem está projetando a edificação, né? E o Estado ele pode entrar como corresponsável se for comprovada a negligência. Mas a partir daquele momento que você tem um carimbo de aprovado no Corpo de Bombeiros, não significa que a responsabilidade passou para o Corpo de Bombeiros. Significa que o seu projeto obedece àqueles parâmetros lá do Regulamento de Segurança contra Incêndio. O projeto, a execução, é outra etapa. Aí é que vem a vistoria. Só que a vistoria, muitas vezes, não tem condições de verificar, por exemplo, como as instalações elétricas foram executadas, né? Se o material que foi especificado em projeto, em termos de forro de revestimento e tal, ele foi colocado em obra, né? Então, o importante é que ele seja especificado em projeto e que tenha alguém que diga, olha, o que foi colocado em obra, realmente foi executado, realmente foi isso que foi especificado em projeto. Por isso que é a grande função, essa é a grande função da certificação. A gente precisa amadurecer bastante ainda no quesito de certificação. As edificações precisam ser certificadas. Um terceiro precisa atestar que aquela edificação cumpriu aquelas normas, aquela legislação. A legislação própria o Estado já informa, mas para verificar essas partes que dependem de etapas de obra no processo construtivo, não vai ter fiscal suficiente para conseguir fazer isso tudo, né? É só vocês verem a proporção da quantidade de pessoas que trabalham na área técnica dos corpos de bombeiros, que fazem análise de projeto e vistoria, e a quantidade de edificações que estão em desenvolvimento ou que estão em funcionamento dentro da cidade. Ok. O Armindo Carvalho perguntou, existe algum tipo de estudo para se adotar uma legislação unificada em relação à PPCI? Em Porto Alegre usávamos Lei 420/98, que foi utilizada até a tragédia da Quiche, e posteriormente passamos a utilizar uma norma baseada na norma paulista. Então, você não pode obrigar os estados a utilizarem. O que existe é um processo que está sendo feito, é um processo de sensibilização nos estados para que se utilize uma norma única, né? Essa norma única, como a maior parte dos estados hoje, acho que 17 unidades federativas hoje, utilizam a norma de São Paulo, né? Ela tende a ser a de São Paulo. Eu espero que isso aconteça, né? Que a gente tenha uma legislação única para o Brasil, né? O que a gente precisa também é fortalecer a ABNT. A ABNT é um fórum aberto, onde qualquer um de nós pode participar. Antes era mais complicado, porque você precisava viajar para as reuniões em São Paulo para participar da elaboração da norma. Hoje você pode participar à distância, né? Da forma como a gente está fazendo essa palestra aqui. Ok? Certo. O Henrique Perim perguntou, essa manta serve também para conter chamas em blocos de espuma? Bem, a manta ela trabalha por abafamento. Qual é a questão relacionada ao bloco de espuma? O bloco de espuma tem ar incorporado, que é a própria característica de ar espuma, você tem material sólido e ar, né, incorporado no material para formar o que a gente chama de espuma. Então, se você abafa a superfície, não necessariamente, né, você vai conseguir impedir o fornecimento de oxigênio no interior da espuma. Depois de um certo tempo, pode ser que você consiga. Agora, lembrando, para que você cubra uma determinada superfície com uma manta, é necessário que a manta esteja dimensionada para aquela proporção da superfície e que a gravidade lhe ajude, ou seja, o material precisa estar, a manta precisa estar sobre o material, para que ela caia em cima do material. Já se faz combate a incêndio hoje utilizando manta em veículo. O Corpo de Bombeiros vem com a manta enorme e cobre o veículo, tá? A espuma vai depender da posição que a espuma está. No teto não tem como fazer. Essa pergunta que o profissional não deixou o nome. Professor, quais são as medidas imediatas para incêndios em florestas?
Floresta, você tem uma série de medidas que já diferenciam bastante do incêndio urbano, né? Você tem a questão relacionada ao acero, né? Mas aí, veja bem, a gente vai trabalhar com engenharia de segurança do trabalho, ok? Então, quando a gente trabalha com a área rural, a gente tem que ter algum tipo de sistema produtivo na área rural. E aí pode ser produção de grãos, vamos supor que seja produção de madeira. Aí você trabalha normalmente com acero. O que é o acero? Você faz uma área desmatada para, se houver um incêndio, aquele incêndio não se propagar, não conseguir ultrapassar aquela área desmatada, né? Então, quando você vai produzir, por exemplo, mogno, pinos, eucalipto, você tem que fazer essas vias internas para que, se houver incêndio numa área, esse incêndio não tome tudo, tá? Quando a gente está trabalhando com vegetação nativa, aí é diferente, né? A técnica é outra. Aí é que a gente vê, tem muito filme nos Estados Unidos que demonstra isso, né? A gente tem, dependendo do tipo de vegetação, você tem uma forma de combate diferente, né? Eu estou em Brasília, que a vegetação é cerrado. Normalmente é uma vegetação mais baixa. Então, você trabalha com abafador, né? Então, você tem um cabo com uma manta na ponta do cabo mais pesada e você vai fazendo o abafamento da vegetação mais baixa, tá? Existe também uma técnica que se chama fogo contra fogo, mas aí você tem que verificar a posição do vento para conseguir fazer isso, ou seja, você vai fazer um acero utilizando fogo, né? Então, tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas. Mas tem um comentário aqui no final. Falando nesse assunto, vistoria e responsabilidade, temos uma situação bastante complicada no Brasil, a falta de efetivo de vistoriadores, o desconhecimento normativo e a falta de responsabilidade na emissão de ART/RRT ou TRT. E finalizam as perguntas. Ok, eu vou fazer um comentário a respeito disso aí. A gente só vai ter uma segurança contra incêndio adequada no país quando o nível de conhecimento entre quem projeta e quem fiscaliza for equitativo, né? Tiver no mesmo nível, próximo do mesmo nível ali. Por quê? Porque senão vai ficar complicado de desenvolver um sistema adequado. Uma das formas que se faz quando você vai elaborar uma norma de segurança contra incêndio é que você abra para a participação do público, assim como a BNT é um fórum aberto, tá? Então, os profissionais da área poderem participar, até porque segurança contra incêndio, ela engloba uma série de áreas, né? A gente viu aqui, ó, vai desde a parte de instalação elétrica, passando por eletrônica, que são os detectores, né? Passando pela parte de fabricação de materiais, cálculo de sistema hidráulico, ou seja, não vai ser um profissional apenas que vai conseguir fazer isso tudo, dependendo da complexidade do projeto, né? Isso é porque eu nem citei aqui o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, tem uma série de outros sistemas. Silos, por exemplo, é uma situação específica, tá? Então, o importante é que a gente tenha esse conhecimento. O Corpo de Bombeiros, como órgão de fiscalização, ele vai ser demandado para tudo, né? Para fazer análise de tudo, né? E é humanamente impossível que a pessoa conheça tudo. Por exemplo, eu falei aqui sobre a parte de incêndio florestal, eu conheço uma estrutura básica, né, do que é incêndio florestal, não é minha área de especialização, né? Aí o que ocorre? Esse equilíbrio também tem que vir associado a outra coisa. Seria, digamos assim, pensar que vai haver uma quantidade de fiscais suficientes para fazer vistoria inopinada em todos os prédios anualmente, né? Isso não vai acontecer, vai exigir uma superestrutura do Estado, né? Então, como é que, por exemplo, vou citar o que acontece em alguns estados americanos. Em alguns estados americanos, a pessoa é obrigada a cuidar do próprio jardim, né? Sob pena de multa.
não passa um fiscal verificando se a pessoa está cuidando do jardim. O que acontece na prática? Se você não cuida do seu jardim, seu vizinho vai lá e liga e denuncia que seu jardim está com mato alto. Por quê? Porque ele tem a consciência de que aquele tipo de situação pode gerar vetores, rato, barata, escorpião, que podem gerar propagação de doenças, né? Então, essa questão da denúncia é algo que a gente não tem na nossa cultura por hábito, né? Mas a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa equacionar essa situação. Concordo com você. Existe um problema, esse problema precisa ser equacionado, né? E não vai ser apenas com aumento do número de fiscais que isso vai ser equacionado. A capacitação é fundamental. Temos outra pergunta. O que fazer em relação às queimadas em área rural, quando o aceiro não resolve? Quem perguntou foi a Aline Ferreira. Aí a questão da queimada é mais uma questão também cultural, né? A questão da queimada para plantio, né? E quando o aceiro não resolve, dependendo da área queimada, por exemplo, quando você tem árvores de grande altura, aí você já começa a trabalhar com combate a incêndio usando aeronaves, né? Mas, basicamente, é isso. Aceiro, fogo contra fogo, uso de aeronaves para o combate a incêndio. E, quer ver, a linha de raciocínio é a mesma dessa que a gente viu aqui na palestra. A gente precisa perceber o incêndio logo no princípio e intervir logo no princípio, né? Então, há formas de se fazer isso? Sim. Se aquela lógica lá da internet 5G, né, que vai gerar o que se chama de internet das coisas, prosperar, e com a internet funcionando via satélite, né, se o projeto do Elon Musk der certo, né, de ter internet em qualquer lugar, independente de antena, você pode colocar sensores em determinados locais, né, dentro de floresta ou qualquer outro local que tenha árvore, por exemplo, e esse sensor pode perceber o fumaça ou aumento de temperatura, né? Então, isso há uma possibilidade disso acontecer no futuro. Mas a lógica é perceber logo no princípio e fazer o combate. Já se faz isso, né? O IBAMA já trabalha, por exemplo, capacitando muitas vezes a população próxima quando percebe um incêndio logo no princípio, incêndio florestal, para eles intervirem para evitar que aquele incêndio que começou pequeno se transforme num grande incêndio, enquanto o Corpo de Bombeiros chega. Porque como é área rural, provavelmente o Corpo de Bombeiros vai demorar mais tempo para chegar. Ok, tem uma pergunta. O Thales Rodrigues. Professor, existem normas no Brasil derivadas de ensaios para veículos espaciais para utilização em espaços urbanos? Derivado? Você pode ler novamente? Professor, existem normas no Brasil derivadas de ensaios para veículos espaciais para utilização em espaços urbanos? Não sei exatamente qual seria a lógica aí dos veículos espaciais para Quem perguntou foi o utilização Thales Rodrigues. Se o Thales estiver aí e puder esclarecer. Professor, boa noite. Boa noite, Thales, tudo bem? Professor, como a parte da aeronáutica ela é mais exigente quanto a isso, não surgiu nenhuma norma lá da NASA que a gente possa inspirar para colocar nas normas brasileiras? Você fala em utilizar normas da NASA para projetar sistemas? Sim. Tá. A maior parte Agora eu entendi, obrigado, Thales. A maior parte das nossas normas nacionais, elas vêm baseadas nas normas americanas, da NFPA, National Fire Protection Association, né, que é uma organização, uma associação muito antiga nos Estados Unidos, que já trabalha com essa parte de proteção contra incêndio há muito tempo. Essas normas americanas, elas vêm de ensaios que eles fazem de toda a tecnologia que eles conseguem incorporar, né? Então, ao invés da gente tentar trazer isso de forma direta, até porque a gente depende da fabricação dos equipamentos, né? A gente, na prática, muitas vezes se chama de tropicalizar a norma, né? Então, a gente pega uma norma que já está consolidada, né, e traz essa norma, né, para a nossa realidade e faz as adequações necessárias, tá? Então,
de forma indireta, né, o que se é desenvolvido em tecnologia também é incorporado à parte de segurança contra incêndio. A gente pode fazer a mesma analogia com, por exemplo, corridas de Fórmula 1 e os carros atualmente, né? Quem desenvolveu ABS, né, que é o antitravamento na frenagem, o ABS foi desenvolvido na Fórmula 1, né, suspensão ativa e uma série de outros elementos que foram incorporados a alguns veículos e, em caso de outros, a todos os veículos, né, no caso do ABS. Tem uma pergunta. O Décio, ele diz assim: concordo com o professor que a responsabilidade de quem projeta tem que ser aumentada, pois a fiscalização é um segundo provimento. Hoje pego projetos de combate inapropriado em relação às normas existentes, pois a apresentação ao CB é meramente documental, que muitas das vezes passa erros, que só percebemos quando ocorre o litígio. Qual a sua opinião? O Décio perguntou, né? Décio. Estou te vendo aqui, Décio. Tudo bom? Eu concordo contigo, né? Quando eu falo que a responsabilidade é de quem projetou, é do profissional, né, que assinou a anotação de responsabilidade técnica, eu estou falando isso porque, em caso de acontecer algum tipo de acidente, incêndio, desastre, quem vai ser chamado para responder judicialmente é esse profissional. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Alguns anos atrás houve um incêndio no Hospital Badim, né, houve uma série de mortes, e quem foi indiciado, veja bem, indiciado não significa que é condenado, mas foi arrolado no processo, né? Quem foi indiciado? Foi indiciado o responsável, o engenheiro responsável pela manutenção do hospital, o fabricante, que o incêndio começou no gerador de energia, o engenheiro responsável técnico pela empresa fabricante do gerador de energia, arquiteta responsável pelo hospital, o diretor do hospital, ou seja, todo mundo que, de acordo com a visão judicial, tinha a responsabilidade de garantir a segurança do hospital, foi indiciado. Cada um vai se defender da sua forma e o juiz vai verificar se cabe ou não a defesa da pessoa. Por isso que eu volto no caso do incêndio lá daqui de Santa Maria. O Corpo de Bombeiros também, algumas pessoas do Corpo de Bombeiros foram indiciadas também, tá? E tiveram que responder. Por isso que eu falo que o Estado entra, no máximo, como corresponsável, porque aquele projeto é de autoria de alguém. A gente verifica que há uma tendência hoje de se querer uma norma que te dê uma solução, como se fosse uma receita de bolo, né? Então, faça isso, isso, isso e isso. E, na verdade, o que a gente precisa é uma solução de desempenho, né? Você precisa garantir que todas as pessoas saiam da edificação com segurança. Você precisa garantir que o incêndio não se propague rapidamente. Tanto é que, se vocês consultarem a 15575, que é a norma de desempenho, vocês vão ver que, dentro dos requisitos de segurança contra incêndio, isso está lá como requisito de segurança contra incêndio. E muitas vezes os profissionais reclamam que não falam como fazer. Bem, como fazer? Você vai, utilizando o seu conhecimento de engenharia, pesquisar nas fontes técnicas, né, e vai lá e entrega a sua solução, até para que a gente não engesse a solução, né, porque senão a gente engessaria a solução. E nem todo local é igual ao outro. Ok, Décio? Ok, professor. Nossa, que aula! Que aula! A gente vai precisar encerrar as perguntas por causa do horário, né? Eu acredito que os profissionais têm mais perguntas para fazer. E eu queria me despedir, né, encerrar falando algumas informações que alguns profissionais perguntaram também no chat. Aline, Mas antes que você responda, sim, deixa eu só agradecer, fazer meus agradecimentos aqui, porque aí depois que você encerrar, você pode encerrar. Pessoal, agradeço a atenção de todos, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. A gente tem profissionais aqui com grande experiência. O meu grande objetivo, quando eu faço uma palestra, quando eu ministro esse curso, é aprender também,
tá? Então, não tem aquela lógica de que eu tenho todas as respostas, né? Então, a intenção é tentar passar para vocês a experiência que eu tenho, né? O que eu consegui adquirir de experiência nesse tempo que eu trabalho com isso, né? E, ao mesmo tempo, verificar que muitas vezes você não consegue se fazer determinadas perguntas. A pessoa passou por um problema que você nunca aventou a possibilidade dele poder ocorrer, tá? Então, é uma fonte de aprendizado muito grande. Muito obrigado a todos. Aline, com você. Então, assim são as nossas aulas, né? Elas são dinâmicas, com interação, aulas práticas. E aqui foi uma prévia, né, de um conteúdo que também é apresentado na nossa pós-graduação, que é a Engenharia de Segurança do Trabalho. Hoje nós estamos retomando o formato presencial e vamos apresentar essa pós aqui no IPOG, né, aqui no IPOG Belém, localizado no Parque Shopping. Então, quem tiver interesse de conhecer a pós, de fazer essa pós conosco, eu vou deixar aqui o meu contato. É um link, basta clicar nesse link que vai ser direcionado para o meu WhatsApp e eu posso passar todas as informações. Quem participou do evento até agora vai receber o certificado via e-mail. Então, é importante que vocês coloquem o e-mail de vocês aqui no chat, tá bom? Então, todo mundo pode colocar o e-mail e também os participantes vão receber um desconto para fazer a pós, tá? Esse desconto eu vou apresentar também para quem entrar em contato comigo, quem tiver interesse de fazer a pós. Outras informações que foram perguntadas referente ao certificado, após, vamos ter a pós presencial, e também eu queria chamar todo mundo para bater uma foto, para a gente registrar esse momento. Se vocês puderem ligar as câmeras, né, para todo mundo ficar bem bonito na foto, eu agradeço. Quem vai fazer o registro é a Renata. Renata, Tô aqui, gente. Abre as câmeras, por favor, para ficar bonita as fotos. Vamos lá. Não sei se o professor ainda está aí, tá, professor? Estou aqui. No meu caso, para sair bem bonito, vai ter que usar muito filtro. Aí. É isso, gente. Obrigada. Temos alguns alunos aqui também que já estão na turma. Quero agradecer, viu, porque eles nos ajudaram aí a divulgar. E muito obrigada, viu, professor, por disponibilizar esse conhecimento e o seu tempo conosco. Nada, estou obrigada sempre à mesmo. disposição, Renata. É isso, gente. Muito obrigada. A gente vai colocar o conteúdo aqui no chat. Qualquer dúvida, podem chamar, né, no caso, no WhatsApp, entrar em contato aqui, fazer uma visita aqui no IPOG, para quem não conhece a nossa sede, localizada no Parque Shopping Belém, da Augusto Montenegro. Estamos à disposição de vocês. O conteúdo será publicado? Sim, eu vou colocar aqui no chat. Grato. Ponha. Vai pro chão, vai. Vai pro chão. Vamos aqui. Vou ver se eu consigo disponibilizar a gravação também. Sim. Eu vou encaminhar para você, Renata, o PDF, que agora eu não consegui. Você coloca no chat, por favor. Pode enviar que eu coloco aqui.
Você não estava conseguindo anexar, Aline? Não consegui anexar. Eu também não estou conseguindo. Peraí.